Boa noite a todos. Que a equipe espiritual de Glacos possa nos inspirar, nos intuir, para que nós possamos trazer os melhores elementos dessa alma extraordinária que conseguiu, segundo Emmanuel, transpor o abismo que existia entre ele e Jesus. Nós gostaríamos de iniciar fazendo uma citação da obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, quando Emmanuel vem dizer para a gente o seguinte, que o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Olha que poesia que o Emmanuel escreve para a gente, para descrever a dimensão espiritual que representa o trabalho de Paulo de Tarso. Mas antes de entendermos isso, nós precisamos de entender, na essência, o que isso representa na intimidade de cada um de nós, que almejamos despertar a nossa consciência e seguirmos os passos do Mestre. E ninguém melhor que a Dona Ivone do Amaral Pereira para nos dizer isso, porque fora ela, em outros tempos, conforme ela mesmo relatava, espírito suicida, estiveste na presente existência, na mediunidade, a sua porta de salvação, na condição de uma grande expiação, e conseguiu terminar a sua existência na condição de uma trabalhadora, de uma serva do Senhor, fazendo da sua mediunidade não mais uma expiação, mas uma oportunidade de trabalho com Jesus e por Jesus. E ela vai nos relatar na obra Recordações da Mediunidade que, em um dos seus estados de letargia, após voltar a si, ela recebera de ninguém menos do que o Chico um exemplar da obra Paulo Estevão. E ela vai dizer para a gente o seguinte, que em relação a essa obra, eu considero a mais importante obra concedida aos homens pela espiritualidade superior depois da codificação do Espiritismo. E aí ela vai dizer o seguinte, que ela leu, ela releu e ela estudou com a alma voltada para o céu. E nessa obra, ela encontrou não apenas o legítimo conforto para o coração, mas também toda uma orientação para uma vida nova. Ao terminar sua leitura e meditação, porque não basta ler, tem que ler e refletir, senti-me como que ressurgida para Deus. Eu tinha a impressão de que acabara de reencarnar para a nova existência. Só que tem um detalhe, ela já tinha aqui em torno de 40 anos, mas ela acabara de reencarnar para uma nova existência, porque compreendeu, através da obra Paulo Estevão, o quanto lhe cabia lutar e sofrer em nome de Jesus. Aprendi com Paulo de Tarso, naquele livro, novos roteiros, novas decisões para a minha existência terrena. Acho que nenhuma expressão reflete para nós o que essa obra pode representar na nossa intimidade, se nós buscarmos conhecê-la, não com o olhar humano simplesmente, como mais uma obra romanceada trazida a lume pela psicografia do Chico, mas, como dissera o Dr. Rômulo Joviano, que fora chefe do Chico na Fazenda Modelo, é a obra que representa a condição do trabalhador espírita cristão, porque ela nos traz todo um modelo do maior trabalho que qualquer um de nós podemos realizar nessa terra, que é a renovação da nossa própria intimidade, para que possamos fazer com que a nossa luz brilhe. Então, eu vou pedir licença a vocês, porque não vai ser possível contar aqui toda a história dele. Então, nós vamos nos utilizar apenas da introdução da obra, para que, através da introdução da obra,
nós possamos pincelar alguns pontos que a obra nos traz, para que o objetivo seja cumprido. Não necessariamente de trazer as datas e os episódios acontecidos em cada data, mas despertar o interesse, não apenas com que essa obra seja lida, mas que ela seja estudada, ela seja meditada, e nós possamos, da nossa parte, buscar pela disciplina e pelos nossos próprios esforços, refleti-las no nosso dia a dia. E é então que o Emmanuel ele vai iniciar a sua introdução trazendo para a gente o seguinte, que ele poderia trazer uma obra que representasse simplesmente uma homenagem. Mas para que mais uma obra para homenagear o grande apóstolo da gentilidade, se o mundo ele já possui tantas obras homenageando e simplesmente trazendo uma biografia? Então ele vai dizer assim, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, se era trazer informações mais detalhadas da sua vida, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos. Aí vejam vocês, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa, ou seja, o Emmanuel está dizendo aqui que ele está pincelando para nós alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo da gentilidade. Então vamos aos comentários. Em Atos dos Apóstolos, pegar minha cola, no capítulo 9, nos versículos 15 e 16, vai dizer o Senhor, vai, aliás, deixa eu fazer um preâmbulo para vocês entenderem, né? Aqui é o encontro entre Jesus e Ananias. Para quem não leu a obra, Saulo de Tarso, que é para nós Paulo, vai até a cidade de Damasco com o objetivo de perseguir e matar Ananias. Só que no meio do caminho, ele vai ter a visão de Jesus e a gente vai falar sobre isso mais à frente. Isso aqui é só para a gente contextualizar. Jesus, depois de ter o encontro com Saulo de Tarso, ele vai lá em Ananias e fala assim para Ananias, vai atrás de Saulo, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E aqui cabe algumas observações da nossa parte. Primeiro, quando Jesus apresenta que este é para ele um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, Jesus não fez restrição a ele. Mas se nós formos atentos ao evangelho, qual que foi a orientação que Jesus deu aos apóstolos? Não vá de ter com os gentios. Mas espera aí, para Saulo, vai atrás de todos. Então, de cara, isso nos traz um questionamento. Que personalidade diferenciada que é essa, em que Jesus vai confiar a ele todo o processo de disseminação do evangelho a quem quer que seja? E aqui traz uma questão da lei de cooperação. O perseguido vai atrás do seu perseguidor, para que unindo o trabalho de um com o trabalho de outro, Jesus nos apresenta a bandeira da fraternidade. Jesus aqui apresenta para a gente o quê? Que não há distinções. Mas aí ele vai continuar. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer em meu nome, lutar e sofrer. Que é exatamente o que acontece na vida de cada um de nós diariamente, nas nossas atividades terrenas, porque vai dizer da nossa relação familiar, vai dizer da condição
de ética e de moral, por exemplo, que nós nos portamos frente às nossas condições de trabalho, frente às adversidades financeiras, aos esforços que nós empreendemos para nos tornarmos cada dia mais alinhados com a proposta do Evangelho. E, por fim, como que nós acolhemos, como que nós lidamos com os reencontros que nós temos diariamente? Qual ou quais têm sido as nossas ações e as nossas reações? E é então que no livro Vinha de Luz, no capítulo 125, o Emmanuel vai dizer para a gente o seguinte: imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Gente, vocês entenderam o que o Emmanuel está propondo aqui? Eu vou procurar o Fábio no final da reunião, porque eu quero fazer campanha do quilo. Eu vou procurar o Fábio no final da reunião, porque eu venho de outra casa, eu sou média, eu quero trabalhar mediunidade na casa de Glacos. Nós procuramos o serviço que nós achamos que queremos. E o Emmanuel está dizendo aqui para a gente exatamente o quê? O oposto. Porque ele está dizendo que o Senhor mostrará a cada trabalhador de que forma o convite chega. Nós vamos falar isso daqui a pouco. De inúmeras maneiras. Mas, às vezes, o convite chega, por exemplo, para aplicar passe. E aí a gente fala assim, mas passe? Não acho legal o passe? Eu quero sentar à mesa, por exemplo, com muito carinho e respeito a todos que estão nos ouvindo. Lemos a obra, mas não entendemos absolutamente nada da obra, porque, ao ser convocado para o trabalho, Senhor, que queres que eu faça? Esse é o nosso papel na vida, de colocarmos-nos enquanto servos do Senhor, porque Ele vai nos trazer as atividades através de recursos operacionais para um processo de lapidação da nossa própria intimidade. Mas ao invés de questionarmos, Senhor, que queres que eu faça? Muitas das vezes nós fazemos o movimento inverso. Nós queremos apresentar o que nós queremos, que representa nada mais, nada menos do que muitas das vezes os nossos desejos, as nossas paixões e, o que é pior, os nossos caprichos. E é então que nós não vamos ter percepção de qual que é o testemunho que o Senhor espera de cada um de nós. Estou vendo algumas pessoas de máscara, nós ainda não saímos de uma pandemia. Ela está mais branda do que quando chegou. Senhor, num contexto de pandemia, o que espera que eu faça? Senhor, num momento de tantas confusões de ideias e de tantas iniquidades, quando a fé de muitos esmorece, Senhor, o que queres que eu faça? O questionamento, ele continua sendo, gente, o mesmo. Porque é nós que precisamos de adentrar no ministério de amor do Senhor. E não há outra forma de adentrarmos se não nos colocarmos na condição de humildade perante o Mestre. E perante aqueles que o Mestre coloca em nosso caminho na condição de instrumentos. E é então que o Emmanuel continua. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo
e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está cheio dessas fichas educativas com referência aos seus vultos mais notáveis. E daí a pouco nós vamos dizer, então, qual que é o objetivo do Emmanuel, ou melhor, qual era o objetivo do Emmanuel quando ele escreveu essa obra. Mas antes, cabe-nos trazer o seguinte, a expressão que ele vai utilizar da figura do cooperador fiel e transformado. Porque a fidelidade, ela vai dizer de fazer a vontade própria ou fazer a vontade do Senhor. No presente momento, se nós nos candidatássemos a ser fiéis a Jesus e entregarmos a nossa vida a Ele, o que seria sermos fiéis a Ele? E aí alguns questionamentos se fazem necessários. O primeiro deles, qual que é o objetivo, conforme está lá no Livro dos Espíritos, da reencarnação? Expiação das nossas faltas, não é isso que está lá? Então, se nós reencarnamos para expiar as nossas faltas, o que nos cabe na vida? O que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como é que as obras, elas têm uma harmonia e elas vão casando. Obediência e resignação. Para quê? Para o que o André Luiz vai trazer para a gente lá no livro, Entre a Terra e o Céu, para que a gente possa cumprir o mapa de trabalho que foi ofertado e construído, elaborado para cada um de nós ao reencarnarmos. Ficou claro isso, gente? Então, isso posto, quando Emmanuel vai trazer, que ele vem apresentar uma figura renovada, transformada em nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de entender que figura que é essa. Que personalidade diferenciada que é essa? Que mereceu uma obra do Emmanuel. E é então que nós precisamos de voltar no ano de 35 depois de Cristo, em que o Emmanuel vai nos apresentar e descrever a personalidade de Saulo de Tarso, no auge dos seus 30 anos, cheio, segundo Emmanuel, de virilidade, com um olhar apaixonado e profundo, típico de temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza, determinação e resolução. Uma personalidade que gravitou nos 3 principais mundos da época. A Grécia, representando o berço da cultura, da filosofia e do entendimento. Tarso, que, na sua posição geográfica, era a melhor área comercial da época. Por Tarso passava-se todos os povos e todos os tipos de negócios da época. E, por fim, Roma, na condição do império, na condição da conquista. Isso mostra para a gente o quê? Que nós estamos lidando e falando de uma personalidade ímpar, extremamente inteligente, que, segundo Emmanuel, tinha o cérebro nos silogismos dos doutores da lei, sendo formado pelo maior representante que o Sinédrio teve na época, que fora Gamaliel. Por que nós estamos fazendo essa descrição? Porque se ele era isso tudo, o Emmanuel vai dizer o seguinte, que ele sentia sua alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. E o Emmanuel vai ressaltar que no contexto das aventuras e dos jogos da época, ele passara pela juventude, sem ter se maculado na esteira dos prazeres físicos ou no jogo das paixões violentas. E aí vejam vocês, sem ter feito qualquer tipo de concessão a si mesmo, colocando na expressão da lei acima da sua própria vontade e acima de si mesmo. Tanto é que ele tinha o singelo propósito de subjugar Roma a Jerusalém. É possível imaginar algo assim?
Era a vontade dele. Mas isso não era suficiente para despertar nele o idealismo. Até que o jovem, orgulhoso, impulsivo, doutor da lei, conhecera Abigail, a quem ele amou profundamente, e que viu nela todos os encantos necessários para edificar um lar. Hoje, muitas pessoas pensam em construir um lar. A proposta do Evangelho é maior. A proposta do Evangelho é para que nós edifiquemos um lar. Porque quando nós conseguimos edificar um lar, nós estabelecemos nele o templo do Senhor. E era isso que ele queria através da lei, junto a Abigail, para que ela fosse o coração do seu cérebro e ele fosse o cérebro do coração dela. E nesse processo de enamoramento, ele vai fazer uma promessa para ela. Ele vira para ela e fala assim: Abigail, eu vou mover mundos e fundos, e onde quer que o seu irmão esteja, eu vou encontrá-lo. Para quem leu, vocês estão vendo que eu estou dando um salto na obra, né? E o que isso traz de significativo para a gente narrar isso? O irmão dela, que fora Gesiel, estava em Jerusalém, tendo trocado de nome, já frequentando a casa do caminho, e sendo um grande pregador do Evangelho, e realizando curas em nome do Senhor, para Estevão. Só que Abigail não sabia disso, e nem ele. Certa feita, Saulo de Tarso vai visitar a casa do caminho. E ele tem uma discussão com Estevão, e começou a sentir dali em diante um profundo ódio, um profundo rancor de Estevão, porque fora a primeira vez que ele perdera num diálogo religioso. E ele passa, então, a partir daí, a transformar toda a sua vontade de trabalhar pela lei num fanatismo extremamente cruel, ao ponto de, vejam o que ele foi capaz de fazer, arregimentou o congresso da época, que era o Sinédrio, e através do Sinédrio expediu cartas para prender os 4 apóstolos diretos de Jesus e matá-los, juntamente com Estevão. Por intervenção de Gamaliel, que a gente vai ver mais à frente, é que os apóstolos foram libertados e Estevão, que fora Gesiel, irmão de Abigail, condenado à morte. Aí se vocês falarem assim, Cristina, qual que é a importância desse fato? É um dos fatos mais importantes para a gente entender o processo de conversão de Saulo para Paulo. Por quê? Se nesse episódio ele vai prendê-los, quando ele adentra com os guardas a casa do caminho para a retirada dos prisioneiros, ele se espanta com um conjunto de crianças ao redor de Pedro, chorando e pedindo que não levasse o pai espiritual delas. Ele se espanta com o número de enfermos e de mutilados e de leprosos ao redor, chorando pelos apóstolos e pedindo misericórdia por eles. E ele sai dali mexido, porque ele não conseguia entender o que aqueles homens simples, pobres, tinham para ofertar, e que paz e resignação eram aquelas que eles se entregavam, sem nenhum tipo de resistência e sem nenhum tipo de violência. Que ele mesmo, na sua condição de doutor da lei, desconhecia que paz que era essa. Registrado isso, porque só agora, no final do estudo, que a gente vai voltar nesse mesmo episódio. Então, vocês vão gravar ele, combinado? Então, vamos lá. Feito esse longo parênteses, nós estamos dizendo de uma personalidade que, no futuro, após alguns episódios decorrentes desse contexto, ele vai conseguir levar o Evangelho para os 4 cantos da terra, aquela época.
Aí fala assim, mas o que isso tem de importante? Sabe o que isso tem de importante? Não foi para ele. A importância é eminentemente para nós. Porque quando Emmanuel vai nos dizer, então, qual que é o objetivo de narrar tudo isso? Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre no esforço incessante. Aqui, vocês concordam que o Emmanuel está falando dele? Quais lutas? Quais esforços acerbos? Aí vamos lá. Por quê? Nós tendemos a verificar nas grandes almas as glórias. E muito pouco analisamos o que elas passam até chegar na glória. Então, resumo breve das lutas dele. Lembram que ele prometeu para a noiva amada, queria encontrar o irmão. Encontrou Estevão, viu nele um inimigo. Fez toda uma cerimônia de apedrejamento e levou ninguém mais, ninguém menos do que a noiva para ver o primeiro grande triunfo na sociedade de Jerusalém. Vocês conseguem imaginar o que deve ter sido essa cena? Dela chegar lá, ver o irmão ensanguentado e ela virar para ele e falar assim, Saulo, é meu irmão. Retirar o irmão moribundo, porque a cerimônia não podia acabar. No orgulho e na vaidade dele, ele não iria permitir interromper todo o processo. E na hora que ele vai para uma sala privada com os três, Estevão vira para ela e fala assim, eu abençoo o teu noivado, porque Saulo deve ser um homem bom, porque ele está defendendo a lei. E ele olha para Saulo e fala que o perdoava, e Saulo fica estático, sem entender. Nesse cenário, como desposar a noiva amada? Restou a ele terminar o noivado, mandar ela de volta para casa, e ali ele efetuar um abismo entre os dois. Foi necessário passar 8 meses de distância da Abigail para ele acordar, sair do orgulho dele, ir até a casa de Ruth e Zacarias, que abrigavam Abigail, para falar de todo o amor e que ele estava disposto a passar por cima de tudo que aconteceu. Vocês estão entendendo que tudo que aconteceu foi graças a quem? A ele, né? Quando ele chega lá, a noiva amada já estava moribunda, voltando para o plano espiritual. E ele vai dizer para ela que ele estava lá para eles retomarem o relacionamento, porque até então ele estava acostumado a mandar e ser obedecido. Então, nessa hora, é como se Deus também tivesse que obedecer ele, né? Eu quero voltar com ela, restituir a saúde, que eu vou desposá-la. E o que Deus mostrou para ele? Que os desígnios divinos não são modificados pelos nossos desmandos e os nossos caprichos. E é então que Abigail vai desencarnar. E ele vai ficar com a alma mais ressequida ainda. E com essa mesma alma ressequida, o ódio vai falar mais alto e ele vai ter, ele vai promover, após a partida de Jesus, o maior movimento de cristãos que nós já vimos. E, dentro desse movimento, naturalmente, perseguir aquele que levara a noiva amada para dentro do cristianismo, que for Ananias. Até chegar a esse ponto da obra, até chegar nesse ponto, inúmeros, agora para animar vocês a lerem o livro, inúmeros acontecimentos foram tendo para que ele fosse revirando a intimidade dele. Então, nós precisamos de desmistificar, como muita gente fala por aí, que Saulo de Tarso promoveu a sua transformação porque ele esteve na presença de Jesus. Pensem vocês, se estar na presença de Jesus levasse a transformação, o que não teria sido de Pilatos?
Esteve na presença de Jesus. O que teria sido de grandes representantes romanos que estiveram na presença de Jesus? Se só estar na presença de Jesus gerasse mudança, a turba, que quando ele entrou em Jerusalém, ficou em êxtase com o Senhor, não teria sido a mesma que escolheu Barrabás. Então nós precisamos de desmistificar isso, porque a presença do Cristo desperta em nós aquilo que nós já temos na nossa intimidade. Então, quem está preso ao orgulho, à vaidade, à prepotência, à arrogância, o que vai fazer? Vai aflorar. Agora, aquele coração que já está sensibilizado, que está buscando, mas que está na ignorância, o que vai acontecer? Ele é capaz de ir para o circo romano, cantando rosanas ao Senhor. Então, foram todos os cristãos que entraram ao circo cantando rosanas ao Senhor? Não foram. Porque muitos, na hora H, fugiram. Pelo medo. Pelo medo. Então, a gente pode depreender que na nossa vida, nós iremos tomar as nossas decisões com embasamento e com discernimento, utilizando do que o próprio Kardec nos diz, que é o bom senso, ou as nossas escolhas elas vão ser provenientes do medo. Porque o que o medo pode fazer conosco? Aí é a sequência do que o Emmanuel vai tratar como sendo também o objetivo da obra. As igrejas amornecidas. Amornecidas são as igrejas que estão dormindo, né? Da atualidade. Perceberam? Emmanuel está escrevendo para as igrejas da atualidade. Nós somos uma igreja, viu, gente? E os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Olha aqui. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado. Estado com letra maiúscula, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Aí só para recapitular, para a gente iniciar a explicação. Para quem que o Emmanuel estava escrevendo mesmo, que eu esqueci? Para as igrejas adormecidas da atualidade, do presente. Quem que compõe as igrejas? Quem que compõe a casa de Glacos? Os cristãos. Ou eu estou enganada na interpretação? Então o Emmanuel está escrevendo o quê? Para nós. Que estamos o quê? Dormindo. Por isso que por isso que Paulo de Tarso vai falar para a gente o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E por que será que as igrejas estão dormindo? Nós estamos cumprindo com o nosso papel? As casas espíritas, que nós estamos dentro de uma casa espírita, estão cumprindo com o papel que lhes cabe de refletir o Evangelho de nosso Senhor à luz dos princípios espíritas? Ou nós estudamos o Evangelho, interpretamos o Evangelho ao nosso bel prazer e estabelecemos práticas dentro da nossa casa espírita que muitas das vezes contrariam as obras doutrinárias? Então, nesse cenário, nós estamos trabalhando para quem? Para nós ou para o Senhor? Por quê? Se é para o Senhor, qual tem sido a nossa fidelidade no trato da assistência social, representando a caridade material? Qual tem sido o nosso trato com a mediunidade a partir das orientações do Livro dos Médiuns? E aí, por fim, quando ele vai dizer para os falsos cristãos. Se ele está escrevendo para os falsos cristãos, é porque tem os verdadeiros e os falsos. É necessário separar o joio do trigo, que é exatamente o que nós estamos vivenciando na atualidade, no contexto social.
E dentro desse cenário, como que nós nos identificamos? Nós nos identificamos como joio ou nós nos identificamos como Cristo, como trigo? Por quê? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. E dentro desse concerto, Erasto vai trazer para a gente o seguinte: no item do Evangelho, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Vou pedir licença a vocês para eu ler, para eu não descaracterizar o Erasto. Será bastante trazer a libre do Senhor para ser-se fiel servidor? Basta dizer, sou cristão, para que alguém seja seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não produzirá bons frutos. Logo, qual tem sido a nossa obra? Porque a obra, ela é o fruto. E o fruto vai dizer o quê? Da nossa condição espiritual. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras. Aí ele vai frisar para a gente, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve sair da árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? E aí ele vai fazer uma observação. A árvore, que é o cristianismo, é sempre boa, porém, maus são os jardineiros. E é aí que nós precisamos de pensar. Nós estamos sendo bons ou maus jardineiros no uso da árvore, na poda da árvore, do cuidado da árvore, para que tipo de fruto é veiculado através de nós. Porque, se formos um pouco mais à frente no Evangelho, no capítulo dos trabalhadores da última hora, missão dos espíritas, não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Aí olha o chamamento. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Se ele está falando de verdadeiros, ele está frisando outra vez o quê? A diferença que tem o falso. Então, para os verdadeiros, sois os escolhidos de Deus. Então, peraí. Não é só Paulo que recebeu, não é só Saulo que recebeu o convite. Então, ele não é nenhum privilegiado. Todos nós recebemos o convite. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Aí eu só encontrei um problema na fala do Erasto. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Cristina, o que você viu de problema? Não é simplesmente ir e pregai. Com sacrifício. O que é sacrifício? Com lapidação da nossa intimidade. Não nos cabe trabalhar pelo Evangelho de maneira que ele vai falar aqui, comodamente, mas em plena luta. Que significa o quê? Com esforço, com perseverança. Porque aquele que persevera até o fim, é ele que é salvo. Agora, o que exatamente que a gente vai sacrificar? Para alguns, os hábitos. Quais? Os hábitos infelizes, os hábitos que representam as paixões inferiores, os vossos trabalhos. Está faltando tempo. Meditemos, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, conforme o próprio Emmanuel nos orienta. Qual que é o nosso primeiro compromisso? Subsistência. Segundo compromisso, para quem assumiu, família. Primeiro o cumprimento dos nossos deveres, depois o cumprimento da nossa devoção. Mas espera aí, na falta de tempo do mundo moderno, qual tempo nós deixamos reservado para a devoção? Porque quantos de nós estamos deixando a devoção de lado? Falta tempo para uma prece, falta tempo para uma leitura edificante, falta tempo para um trabalho voluntário. Mas muitas das vezes sobra tempo para horas e horas e horas em redes sociais. Sobra tempo para as críticas e para o julgamento.
e por aí afora. Ficou claro, gente, a questão? Para quem que o Emmanuel está escrevendo e qual que é o objetivo dessa obra? Porque nós estamos vivendo um momento de grande confusão de ideias já previsto na Gênese, em que são chegados os tempos que não mais seriam as entranhas da terra, mas as entranhas, vamos falar assim, da nossa intimidade, em que a fé seria esmorecida por escolha individual de cada um de nós. Então é momento de buscarmos em nós o nosso idealismo, a nossa certeza de que somos o quê? Acima de tudo, espíritos. E como espíritos, cada um de nós estamos aqui para refletirmos na finalidade da nossa própria existência. E como podemos devolver ao Mestre o Evangelho, refletindo nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, para que nós tenhamos coerência entre aquilo que nós estudamos, o arcabouço teórico que nós vamos construindo pela doutrina espírita e o que nós buscamos vivenciar, aqueles que estão ao nosso redor. Agora, isso é fácil? Não, não. O próprio Emmanuel vai dizer no livro Vinha de Luz que modificar pensamento não é uma tarefa tão fácil como se apresenta num primeiro momento. Que dirá a posteriori a modificação do comportamento, que muitas das vezes é moldado e influenciado pelo social, por uma nuvem de testemunhas que nos circundam. Então, nós começamos a perceber a dimensão da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Responsabilidade essa que Saulo de Tarso transformou a sua vida, porque quando ele tem o encontro com Cristo, vou dar outro salto em função do tempo, a não ser que o Fábio deixe a gente ficar aqui até meia-noite, se vocês estiverem com disposição, aí a gente vai de maneira mais detalhada, porque quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? E nós? O que o Senhor quer que nós façamos? Por quê? Pensem vocês que se nós fôssemos hoje trabalhar por Jesus, será que nós iríamos suportar? No aspecto simbólico, viu? Porque o cenário hoje é diferente de mais de 2000 anos atrás. O que está registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, entre os versículos 22 e 27. Quantos açoites pela divulgação do Evangelho? Quantos perigos de morte em nome de Jesus? Quantos apedrejamentos, naufrágios, as inúmeras viagens que ele fez a diversas cidades do Oriente e do Ocidente. E nesse percurso, quantos perigos diversos, trabalhos, vigias, fadigas, fome, sede, frio, preocupações, solicitude. Impossível descrever o que foi a vida de Paulo de Tarso, nos 30 anos posteriores ao processo de conversão. Impossível descrever as lutas e as dores, porque por cada cidade que ele passou, quando ele instituía a igreja, vamos pegar a igreja de Antioquia como exemplo. Quando ele instituiu a igreja de Antioquia, a primeira igreja fundada por ele, segundo a descrição do Emmanuel, tamanha harmonia, tamanha conjugação de ideias, que tinha voz direta. O que é voz direta? O Espírito falaria aqui agora e todos nós iríamos ouvir, sem médium como intermediário, sem usar a boca do médium, o cérebro do médium, mas simplesmente usando o processo de ectoplasmia e falando. Aí eu pergunto para vocês,
Alguém aqui já ouviu um fenômeno de voz direta em alguma casa espírita? Não vou nem falar do Brasil, do mundo? Não. Não ouvimos. E por que nós não ouvimos se isso aconteceu na igreja de Antioquia? Porque falta em nós a mesma sintonia que existia na igreja de Antioquia. Isso é muito sério, nós precisamos de pensar e repensar isso. Mas às vezes a gente lê numa leitura rápida e a gente fala assim, nossa, que bonito! O fenômeno de voz direta deve ser maravilhoso, extraordinário. Mas mais extraordinário, a reunião, a congregação dos corações que possibilitaram essa pujança. Só que tem um detalhe, Paulo não podia ficar em Antioquia. Ele precisou de ir para outras tantas cidades levar o evangelho. Quando ele volta a Antioquia, o que ele encontra? Disputa, corrupção. Teve corrupção naquela? Teve. A igreja já estava totalmente diferente. Vocês acham que a casa do caminho fechou as portas por quê? Foi corrompida. Vocês lembram quando ele volta lá do processo da conversão? A primeira vez que ele vai conversar com Pedro, e que ele vira para Pedro e fala assim, eu não estou aqui encontrando aquela cristandade que eu encontrei lá atrás, porque Tiago, em função do medo, colocou várias práticas farisaicas. Se a gente trouxesse isso para o dia atual, várias casas espíritas que colocam N práticas da medicina alternativa dentro do centro espírita. Cristina, mas qual que é o problema? Problema não tem nenhum, nós só estamos descaracterizando e dizendo que essa prática é melhor que a prática espírita. Se vocês não veem problema nisso. Perceberam, gente, a questão? Então nós precisamos de atentar, de que nós precisamos de levar o evangelho, levar a doutrina espírita ao mundo, ou trazer o mundo para dentro da casa espírita. Porque as duas coisas juntas não funcionam. As duas coisas juntas levam o quê? A corrupção. Ao desvirtuamento. Por isso que o Emmanuel vai dizer que ele está escrevendo para as igrejas amornecidas da atualidade, que estão desvirtuando do papel que lhes cabe. Sério isso, não é? Fiquei dura agora, né, Fábio? Comecei o ano brava. Então, agora, para não ficar tão bravo, que está nos últimos minutos, a gente vai amansar. Porque isso tudo são o quê? Exercícios. Mas exercícios que requerem da nossa parte o quê? Disciplina, vigilância, oração. Vocês lembram quando ele está lá solitário, no deserto, se sentindo sozinho? Mas por que ele estava se sentindo sozinho? Pensem vocês. Ele foi formado para ser o maior rabino da época. Na hora que ele chega no posto, Jesus vira para ele e fala assim, não é isso que eu quero de você, não. Seu lugar não é aqui dentro, não. Mas teve um preço ele sair desse lugar, porque ele iniciou o movimento contra os cristãos. Depois ele vai falar para os correligionários dele que não, era verdade, que ele teve a visão do Cristo. Não passou de um louco. O sol do deserto castigou o cérebro dele, ficou louco, insano. Perdeu todos, sem exceção, todos os privilégios. A família mudou de vergonha, ele não pôde nem ter o acolhimento da família. Ficou de um homem poderoso e rico, ficou pobre de uma hora para outra, sem nada. Aí ele pensa assim, não, então, eu vou lá na casa do caminho. Vou lá, vou ser acolhido. Melhor não abrir as portas para ele, não, porque a gente conhece o passado. Teu passado te condena. E se for uma emboscada? Vai ele para uma hospedaria humilde, num bairro marginalizado de Jerusalém, com febre, doente, passar uns dias lá, sem nada, sem recurso, sem familiar, sem amigos, considerado louco. E deixar de escanteio por uma questão de prudência, num primeiro momento, pelos apóstolos. Tá bom? Ou querem mais? Porque se quiserem mais, depois que ele inicia as primeiras pregações e que ele se sente inseguro, Abigail vai dar uma orientação para ele, aparecer para ele, ela e Estevão, e ele vai fazer alguns questionamentos, que são os questionamentos que a gente vai finalizar o estudo da noite,
para a gente refletir, porque são questionamentos que nós precisamos de nos fazer. Por quê? Todos nós queremos alcançar o nosso esforço em Cristo. Se nós queremos alcançar o nosso esforço em Cristo, como fazer para que a alma alcançasse, me desculpem, gente, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? Ama. O que isso diz para nós? Que não vai ser pela porta da intelectualidade que nós vamos encontrar a Deus, mas nós vamos encontrar a Deus é pela porta do amor. Quanto mais nós conseguimos vibrar e sentir os ensinos de Jesus na nossa alma, mais nós vamos vivenciá-lo em espírito e em verdade. Porque a letra, ela mata, mas o espírito vivifica. O que significa? A letra é a forma, mas o espírito é a essência que vai dar vida à forma. Mas então, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalho. Qual o trabalho? O trabalho que está lá no Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. E a maior ocupação, o maior trabalho que nós temos é o do bom combate. É o trabalho eu comigo mesma. Para que a cada dia nós busquemos estar mais alinhados no contexto do Evangelho. Agora, que providências que nós podemos adotar contra o desânimo destruidor? Porque nesse processo vai vir um desânimo? Vai, ele estava aqui, desanimado. Espera. A alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância. Extreme de caprichos pessoais. Então, qual que é o sentido da espera? A vida direciona, o controle não está nas nossas mãos, o controle está nas mãos de Deus. E, por fim, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Porque através do perdão, nós não nos vinculamos às ações alheias, porque temos claro, tal como ele vai meditar após a visão de Jesus no deserto, é indispensável não observar as dificuldades. É imprescindível não esquecer os fins. E o fim é fazermos brilhar a nossa luz, tal como Paulo de Tarso conseguiu brilhar a própria luz. Um minutinho? Dois? Não? Então vou em um. Vou falar igual locutor de rádio. Mas vocês prestem atenção, porque é o mais bonito, porque senão eu não vou contar para vocês. Por que no início do estudo eu falei assim, vocês gravem essa cena dele indo prender os apóstolos? E isso revirou a intimidade dele. Quase no final do livro, quando ele já está condenado a ir para Roma, a embarcação vai parar na cidade onde Maria residia com João, Éfeso. E ele vai ter a cena mais comovedora da vida dele, que quando ele desce à praia, uma multidão de crianças, de mulheres, se abrem para que Maria, velhinha, raquítica, levada nos braços de João, pudesse agradecer a Paulo de Tarso por tudo que ele fizera pelo evangelho do seu filho. E aí nós temos a comprovação que ele quitara tudo que ele tinha feito na pele de Saulo de Tarso com Jesus. Aqui a gente tem a prova do trabalhador fiel. E o trabalhador fiel que cumpre na sua consciência, na sua alma, ao desencarnar, é recebido por Ananias. E ao pensar na noiva amada, ele fala assim, eu quero visitar todas as paragens por onde eu passei. Ananias faz um percurso espiritual com ele e para justamente onde for o Calvário de Jesus. E eis que, da umbela celeste, rasga-se um clarão no céu e Jesus desce, tendo Estevão à sua direita e Abigail ao seu coração, para ele em pessoa recebê-lo nos braços, para que todos juntos
os verdugos, os mártires e os trabalhadores pudessem ascender a outras instâncias. É esse o convite que Jesus faz a cada um de nós, porque digno é o trabalhador do seu salário. Que possamos almejar e buscar o Senhor, chorando, sentindo, amando, trabalhando e esperando, tal como essa alma extraordinária que transpôs o abismo que existia entre ele e o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare a todos. Muita paz, trabalho e saúde para o ano que se inicia.